vamos dar continuidade, assim, à nossa série Peregrinos, né? Como a gente bem sabe, a série que é baseada nos Salmos de Romagem. Os Salmos de Romagem que são 15 salmos ao todo, começando do Salmo 120 até o Salmo 134, e eles eram entoados pelo povo de Israel nessa grande peregrinação do povo, todos os anos, para a cidade de Jerusalém, nos eventos do calendário judaico. Então, pelo menos 3 vezes por ano, nos calendários da Páscoa, dia de Pentecostes e na festa dos tabernáculos, os judeus eles saíam das suas diversas localizações na Palestina e nas outras localidades e convergiam para Jerusalém nessa grande peregrinação, nessa grande jornada. Nós vimos também que esses cânticos de romagem, eles não são apenas músicas para entreter o povo nesse caminho ou canções que eram cantadas de maneira aleatória, mas que eles eram verdadeiros marcos espirituais para essa jornada. Cada salmo entoado nessa jornada tornava-se um passo no caminho. Cada salmo era uma confissão de fé no meio das lutas, cada salmo era um louvor no meio das dores, uma oração de confiança no meio dos perigos daquela jornada de peregrinação, que realmente tinha muitas intempéries ali que o povo estava suscetível a viver. Nós vimos que cada salmo ele traz temas das mais variadas naturezas. Por exemplo, no Salmo 120, que é o primeiro salmo de romagem, é apresentado a angústia diante da hostilidade. No Salmo 124, por exemplo, fala da lembrança da libertação. No Salmo 126, fala da alegria da restauração do povo. No Salmo 130, que nós vimos domingo passado, fala a respeito do clamor pelo perdão que o povo fazia durante essa peregrinação. Hoje nós chegamos no Salmo 131, que vamos falar da humildade diante de Deus, até no final da série do Salmo de Romagem, falar no Salmo 134 a respeito da bênção de Deus ao seu povo quando chega no final dessa jornada. Juntos, esses 15 salmos, eles formam essa pequena narrativa do povo de Deus, que começam na angústia, passam pela confiança, pela celebração da comunidade e terminam no final com a bênção do Senhor em Sião. E quando a gente olha para esses peregrinos, para essa peregrinação, a gente não pode olhar para esses peregrinos, do povo de Israel peregrino naquela época, como apenas uma história que não se encaixa na nossa realidade. Muito pelo contrário, nós temos que olhar para nós hoje como peregrinos, assim como aquele povo. Óbvio que é uma realidade totalmente diferente, mas nós estamos passando por essa vida, nós estamos passando por essa etapa da nossa vida aqui, nessa grande jornada. Nós também somos peregrinos, nós também estamos caminhando numa jornada rumo à Nova Jerusalém. E é um desafio porque no meio dessa nossa cultura que insiste em nos convencer que esse mundo é o nosso lar, que esse mundo é a nossa casa, esses salmos nos lembram que nós somos cidadãos dos céus, que nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros que estamos apenas passando por essa terra. Esses salmos, eles moldam em nós uma mentalidade de peregrinos. Nós não caminhamos aqui rumo ao sucesso, rumo ao status aqui dessa terra, rumo a esse status passageiro que passa pela nossa vida e depois se vai. Mas esses salmos, eles devem desenvolver em nós essa espiritualidade no meio da caminhada, uma espiritualidade cultivada no meio dessa jornada, olhando para o nosso destino final, que é a Nova Jerusalém, uma eternidade com Cristo. E principalmente, por último, mas não menos importante, aliás, principal, nós temos que olhar para esses salmos de romagem com a característica cristocêntrica dele, com o caráter cristocêntrico que eles representam, porque, de fato, Cristo, como o nosso maior exemplo em todas as coisas, nessa peregrinação também é o nosso maior exemplo. Cristo foi o maior peregrino. Cristo saiu da sua glória, encarnou na forma de servo, passou por essa terra, pisou por aqui, andou como nós, foi desprezado e foi morto, e por fim foi exaltado e está à direita do Pai. Então, com essa ideia do que são os salmos de peregrinação, nós vamos entrar agora no Salmo 131. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 131, para a gente ler esse salmo que é muito extenso, são apenas 3 versículos. E a gente vai ler para a gente dar início à exposição das Escrituras nessa manhã. Salmo 131, que é um salmo atribuído ao rei Davi. E Davi, no Salmo 131, diz o seguinte: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Versículo 3. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Essa é a palavra
de hoje, eu queria que os irmãos curvassem suas cabeças para a gente fazer uma oração, pedindo que Deus ilumine o nosso entendimento, ilumine o nosso coração para aprender essa porção da palavra. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Deus, que o Senhor possa abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, nos fazer entender essa palavra que de fato é tão rica, Pai, e que deve permear a nossa vida. Senhor Deus, como peregrinos, que nós possamos meditar nessa palavra e viver essa palavra, Senhor, de agora, e que o Senhor possa estar conosco nessa caminhada, desde agora e para todo sempre. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Como eu falei, meus irmãos, esse salmo é atribuído ao rei Davi. Davi que era pastor de ovelhas, Davi que cuidava de um rebanho, e Deus o escolheu, tirou de trás desse rebanho e o escolheu para ser finalmente o rei justo de Israel, no lugar de Saul, né? Davi sucedeu Saul, ele foi o segundo rei de Israel, e com certeza de todos ele foi o mais conhecido. Davi escreveu vários salmos e era, de fato, um homem temente a Deus. Nesse Salmo 131, Davi exorta o povo de Deus a esperar somente nele. Davi declara para o povo, Davi chama o povo de Deus para depositar a sua esperança, a sua confiança somente nele, depois que Davi aquieta a sua alma, acalma seu próprio coração, e ele quer que o povo de Israel viva essa experiência que ele também viveu. Geralmente os salmos, quando eles são escritos, eles têm origem em alguma situação ou algum ambiente vivencial que aquele salmista escreveu. De fato, são canções, né? São cânticos. Então, todas as músicas mais bonitas são compostas depois de uma experiência pessoal que alguém teve, depois de alguma situação da vida. E os salmos também são dessas formas. Então, para a gente poder entender o que esse salmo de fato quer dizer, a gente precisa entender o contexto que ele foi escrito. E a verdade é que os teólogos não têm uma certeza absoluta de qual foi o contexto que Davi escreveu esse salmo. Mas existe uma grande possibilidade, uma grande probabilidade que Davi tenha escrito esse salmo quando ele ainda não era rei de Israel, sendo ainda rei de Israel o rei Saul. Então, Davi provavelmente escreveu esse salmo nesse momento, enquanto Saul era rei de Israel, e quando Davi já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, de que ele seria rei de Israel, mas ele ainda não era rei de Israel. Então, mais ou menos, o contexto era esse. E Saul estava um pouco... não estava se dando muito bem com essa informação de que Davi já tinha sido ungido rei de Israel, porque quem estava reinando era Saul. Então Saul, essa informação despertou no coração de Saul um sentimento de que Davi era um rival, de que Davi era uma ameaça. E de fato Deus tinha deixado em certo momento muito claro que Davi seria realmente o rei esperado de Israel. Mas Saul já estava com seu coração carregado dessa rivalidade, e era ainda mais inflamado por seus súditos que diziam: Saul, Davi está aí, Davi realmente está querendo tomar o seu lugar, está querendo tomar o trono. Se eu fosse você, eu procurava dar cabo da vida de Davi, porque realmente ele quer tomar o trono. Então, se você não fizer isso, ele vai realmente ter êxito nessa tentativa dele. Então, o coração de Saul estava cada vez mais com esse ódio cada vez mais multiplicado, e Saul de fato procurou matar Davi por diversas vezes. Nós acompanhamos essa história no livro de 1 e 2 Samuel e também no livro das Crônicas. Então Davi, nesse contexto, né, que é muito provável que tenha sido escrito nesse contexto, Davi inicia o Salmo 131 dizendo: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. E é uma declaração um tanto quanto ousada, um tanto quanto cheia dessa ousadia. Mas por quê? Primeiro, antes da gente entender o que Davi quer falar, a gente tem que olhar para essas palavras e entender primeiro o que ele não quer falar. Porque quando a gente lê isso, a primeira impressão, sem a luz desse contexto, a gente pode entender que Davi estava querendo se justificar de alguma forma, que Davi estava querendo convencer Deus de que ele merecia alguma coisa, e é um caminho muito perigoso, que nós muitas vezes nos colocamos nesse caminho, um caminho que a gente procura se auto-justificar, sabe? E eu vou contar um exemplo que não está distante não, um exemplo próprio. Os irmãos aqui, a maioria com certeza acompanhou. Nos últimos anos, eu e minha esposa, a gente passou por algumas dores, né? A gente queria muito ter filhos, a gente queria muito complementar, vamos dizer assim, a nossa família com os nossos filhos, que é um ministério bíblico, né? A nossa família. E a gente tentou, por diversas vezes, ter filhos. E ela engravidou e, infelizmente, pela vontade de Deus, nós perdemos 3 gestações dela. E em dado momento, eu olhava para essa dor e eu não conseguia entender o porquê eu estava passando por aquilo. Eu começava a pensar dentro do meu coração, sozinho,
pensava, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Eu não estou querendo fazer nada além daquilo que o Senhor falou que era para a gente fazer, para a gente compor nossa família. Eu quero ter filhos. Eu não quero fazer nada do outro mundo. São filhos. Eu sou casado com a minha esposa. Eu sou um servo do Senhor. Eu venho para a igreja todo domingo. Eu sou presbítero aqui na igreja. Minha esposa serve. Eu não minto, não traio para minha mulher. Minha esposa também não me trai. A gente vive uma vida certinha. Quantas pessoas estão vivendo por aí de maneira irresponsável? Estão engravidando de maneira irresponsável, tendo seus filhos aí de qualquer maneira. E eu não quero viver irresponsavelmente dessa forma. Eu quero viver aquilo que está na palavra. E aí a gente começa a caminhar por um caminho como se a gente merecesse alguma coisa, como se Deus estivesse devendo alguma coisa para a gente. A verdade é que Deus não nos deve absolutamente nada. Quando a gente olha para nós vemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós venhamos a ser algum dia é estritamente graça de Deus. Quando nós olhamos para o nosso pecado, nós vemos que nós não merecemos nada, mas às vezes a gente quer se convencer de que a gente merece, sim. Não, eu estou vivendo uma vida certinha, eu estou fazendo tudo certo ali, por que não? Não, Deus tem que fazer isso. E quando eu entendi isso, quando eu acalmei o meu coração, olhei para isso, entendi que era a vontade de Deus, tudo ficou às claras, tudo ficou muito mais... eu consegui entender muito mais e glorificar a Deus no meio da minha dor. Então, que a gente possa aprender com as nossas dores. Então, Davi, quando escreve isso, ele não está querendo se auto-justificar. Muito pelo contrário. Davi aqui, com esse antes de falar do que Davi queria falar realmente, com esse entendimento, a gente pode entender por quê. Trazendo um pouco a história... logo depois da reforma, algumas pessoas, com esse entendimento de que esse salmo poderia ser uma autojustificação, estavam olhando para esse salmo e se questionando até que ponto seria saudável entoar esses salmos, entoar esse cântico. Porque, de fato, é uma afirmação, como eu falei anteriormente, muito ousada. Davi fala, Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Quem em sã consciência, olhando simplesmente com o seu olhar humano para dentro de si, consegue dizer que não é orgulhoso? Não, eu não sou orgulhoso, meu olhar não é altivo. Quem em sã consciência consegue afirmar isso? E muitos entendiam esse cântico como uma falsa humildade, como uma hipocrisia por vezes. E a verdade é que Davi não estava querendo dizer isso. Os salmos eles foram escritos para nos ensinar. E nós sim devemos estudar e cantar esses salmos, porque é uma expressão da nossa alma. Ainda que essa expressão seja pedindo a Deus que nós tenhamos esse coração humilde de Davi. Ainda que a gente não encontre essa humildade no nosso coração, mas suplique a Deus pedindo que nós tenhamos esse coração de Davi. De fato, Davi escreveu esse salmo como uma verdadeira expressão da sua integridade diante de Deus. Perceba que, apesar do salmo se dirigir prioritariamente a Deus, ele não é necessariamente uma oração. Davi não se apresenta diante de Deus para fazer súplicas, para pedir absolutamente nada. Davi escolhe responder essas calúnias se aquele contexto que a gente acha que provavelmente Davi escreveu esse salmo estiver correto. Davi escolhe responder essas calúnias por parte de Saul e por parte dos seus súditos com um coração, apresentando um coração puro diante de Deus. E diante de toda aquela perseguição, diante de toda Saul caçando Davi daquela maneira, Davi escolhe responder a essas calúnias, apresentando-se diante de Deus e olhando com essa luz divina o seu próprio coração. E ele constata, de fato, que ele não tem esse coração orgulhoso. É como se, literalmente, ao ser acusado, Davi chegasse diante de Deus e dissesse assim, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe das intenções do meu coração. O Senhor sabe que eu não estou querendo ser rei de Israel por minha própria força. O Senhor que falou isso, mas eu não tenho esse interesse de mim. Eu não almejo chegar lá porque eu acho que isso é grande demais para mim. Eu não me sinto capacitado. O Senhor sabe que a minha alma está tranquila porque a minha alma descansa no Senhor. O Senhor é minha única esperança. De fato, Davi, quando escreve isso, ele está quase que fazendo uma prestação de contas da sua alma diante de Deus. E a verdade é que Deus conhece o nosso coração melhor do que ninguém. Deus sonda o mais íntimo do nosso coração. Deus conhece o nosso coração melhor do que a nossa esposa, para você que é casado, que é a pessoa que mais lhe conhece. Deus conhece você melhor que ela. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Mas isso não muda o fato de que nós precisamos nos reportar humildemente a Deus e apresentar o nosso coração, prestar contas daquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. Por quê?
É exatamente nesse momento que a nossa mente, o nosso coração é colocado às claras. É nesse momento que nós temos clareza e conseguimos entender aquilo que se passa dentro de nós. A nossa mente muitas vezes está confusa, a nossa mente muitas vezes nosso coração enganoso está nos direcionando para algum lado, mas quando nós nos apresentamos diante de Deus humildemente, Ele mostra aquilo que está no nosso coração e essa luz entra dentro do nosso ser e a gente consegue perceber com clareza aquilo que nós que temos dentro de nós. Conhecer a Deus é o único meio de conhecer a si mesmo. Os filósofos antigamente, numa frase inclusive que foi muito popularizada por Sócrates, diziam o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Eles buscavam, em sua essência, nessa frase, buscavam essa autoanálise de entender as suas qualidades, as suas falhas, as suas motivações e até aonde a sua razão poderia ir como um caminho para a virtude e para a verdade. Mas diferente da filosofia humana, nós, os cristãos, aqueles que são de fato filhos de Deus, não olhamos para dentro de nós mesmos na escuridão. Nós olhamos para dentro de nós mesmos debaixo dessa luz de Deus, debaixo dessa luz divina, e é isso que transforma a nossa vida. É isso que é o diferencial daqueles que têm essa segurança em Deus. Calvino e outros reformadores, ele trouxe essa ideia de que quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a você mesmo. Porque é exatamente na presença do Criador, na presença do Deus eterno, que a nossa mente fica mais clara, que as motivações do nosso coração vão se revelando, vão sendo finalmente reveladas. E a gente pode confirmar isso com as nossas vidas. Quantas vezes nós, e eu creio que todo mundo aqui já passou por essa experiência, chegar diante de Deus, chegar em casa com o coração confuso, com a mente confusa, cheio de algumas atribulações da vida, que nós passamos por aflições, mas nós chegamos no nosso quarto, nós dobramos o nosso joelho e as coisas, e apresentamos diante de Deus o nosso coração, a nossa vida, e as coisas começam a tomar clareza, nós começamos a entender melhor o que está acontecendo, e a gente se acalma, a gente aquieta a nossa alma, e é exatamente isso que Davi está fazendo aqui no Salmo 131. Davi chega diante de Deus, em todo esse contexto que a gente já falou, ele chega diante de Deus, ele examina o seu coração diante dessa luz, com clareza, diante dessa luz divina, e conclui: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Ou seja, Senhor, as minhas intenções estão corretas. Eu não almejo ser rei de Israel, como eu falei anteriormente, eu não estou buscando a coroa, eu não quero ter poder e glória. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que a minha intenção não é essa, e humildemente Davi faz essa afirmação. E essa é uma das grandes vantagens daquele que tem uma vida e daquele que tem uma oração em comunhão com o nosso Deus, porque nós aprendemos a conhecer a nós mesmos. E esse conhecimento de Deus e conhecimento de nós mesmos nos protege desse auto-engano que eu falei anteriormente. Nos protege da gente achar que a gente merece alguma coisa, nos protege dessa ilusão de achar que nós merecemos, de achar que nós devemos receber algo da parte de Deus que não seja da vontade dele. Esse sermão é literalmente dividido em 3 partes, cada versículo é uma parte, em que Davi começa falando a respeito da negação dessa soberba, na qual nós já estamos falando. No segundo verso, Davi fala a respeito da descrição de uma alma aquietada, de sua alma sendo aquietada. No verso 3, ele encerra fazendo uma exortação ao povo de Israel a depositar essa esperança em Deus. Aqui no primeiro verso, como eu falei, Davi, primeiramente, a primeira coisa que ele faz é negar esse coração orgulhoso, que isso seria algo relacionado a um orgulho interno. Meu coração não é orgulhoso, ele está falando de um orgulho interno. E depois ele fala que também não tem um olhar arrogante, que seria um sinal externo desse orgulho. Como fosse um orgulho interno, ele fala que ele não tem esse orgulho interno e nem esse orgulho interno, que seria esse olhar. Um olhar arrogante é um olhar altivo, um sinal externo claro de desprezo que diminui o próximo em detrimento de exaltar a si mesmo. Então Davi, ao afirmar isso, ele está negando que tenha essa intenção de se achar superior a alguém. Davi não se julga superior a ninguém. Pelo contrário, Davi se mantém um olhar de humildade e um olhar de serviço. Muitas vezes isso parece estar longe de nós, quando a gente olha essa humildade de Davi, essa intenção do coração de dizer: não, eu não sou orgulhoso, eu não tenho expressões de orgulho externo, porque eu não quero diminuir ninguém, eu sei o meu lugar. Mas isso, de maneira até subconsciente ou inconsciente, muitas vezes a gente faz no nosso dia a dia. Aqui na igreja, muitas vezes, às vezes o nosso coração, não estando iluminado por essa luz divina, nos engana, nos fazendo crer, nos fazendo achar que nós somos melhores do que a gente de fato é.
Às vezes o nosso coração nos faz achar mais capacitados do que a gente realmente é. E a gente olha para o outro, olha para um líder de área, ou olha para uma outra pessoa achando que ela é menos capacitada que você na verdade que deveria fazer, porque se você estivesse lá você ia fazer melhor. E isso começa a tomar lugar no nosso coração quando nós não estamos diante dessa luz divina. E nós nos achamos, como eu falei, mais capacitados do que outras pessoas. O nosso coração enganoso, o nosso coração pecador dá as caras nesse momento e nos faz sentir melhores do que outras pessoas, nos induzindo a esse grande erro. Davi continua no próprio verso 1, falando que ele também não se envolve com coisas grandiosas, ou seja, Davi não andava à procura de grandes coisas. Aqui Davi sinaliza claramente o contentamento que ele tinha com aquilo que Deus já havia colocado em suas mãos até aquele momento. Davi se mostra extremamente contente com aquilo que ele já estava vivendo. Davi se recusa a buscar aquilo que ele julgava estar acima da sua capacidade ou a tentar adiantar o tempo de Deus, né? Ele se recusa a querer, entre aspas, ajudar aquela promessa que Deus tinha feito a ele a acontecer mais rápido porque ele estava ansioso, ele queria que acontecesse logo. Não, ele acha que isso nem é para ele acha que isso é grandioso demais, que isso está além da sua capacidade. E a verdade é que essa cultura que a gente está inserida hoje, nesse século, envolve essa busca incessante por status, por poder, por prestígio, por glamour, onde a gente quer estar numa posição que a gente é visto, que a gente é respeitado, que as pessoas olham pra gente, que as pessoas admiram a gente. E a verdade é que Davi está falando que isso ele acha que é grande demais para ele. E nós devemos aprender com Davi nesse salmo, porque muitas vezes a gente quer se envolver com coisas que são grandiosas demais para a gente, mas a gente, com o nosso coração obscurecido, se julga capaz, se julga extremamente soberbo a ponto de querer estar em certos cantos que não são para nós. Ou às vezes até são, mas ainda não chegou o tempo, como era o caso de Davi. E Davi conclui esse verso 1 falando que, além de não se envolver com coisas grandiosas, ele não se envolveu com coisas maravilhosas demais para ele. Davi, como eu falei anteriormente, ele via o trono de Israel como algo maravilhoso demais. Ele se sentia pequeno diante de uma honra tão grandiosa que seria o trono de Israel. E eu acho aqui que a gente chegou num ponto interessante, porque eu acho que um pré-requisito para a gente ser usado, misericórdia, meu Deus, um pré-requisito para a gente ser usado nessa obra de Deus é a gente se sentir incapaz. Porque quando a gente se sente capaz, a gente, de certa maneira, a gente está colocando essa confiança em nós mesmos. Eu digo isso porque nós do presbitério, desde o começo, a gente se sente dessa maneira, né? Nas primeiras reuniões lá atrás, a gente, olhando para a obra que parecia se aproximar, a gente ficava, meu Deus, refletindo, será que, rapaz, eu acho que não dá certo não, isso pra gente, eu não me sinto pronto. E de fato, até hoje, quando a gente está engajado nas coisas aqui, a gente não se sente capaz, porque quem capacita realmente é Deus, né? Frase de caminhão, Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Olha aí, você está inserido. Quando você vir essa frase, você vai se lembrar dessa palavra aqui. E eu me lembro a primeira vez que eu fui escalado para pregar aqui na base. O pastor Vitor ainda nem tinha retornado, e a gente estava na reunião lá, e o pastor Ítalo falou assim, era um culto da reforma, dia 31 de outubro, aí o pastor Ítalo falou, nós vamos ter o culto da reforma e tudo mais, e eu queria que o Mica pregasse. Aí eu, será que vai dar certo? E pensando, meu Deus do céu, meu sotaque é forte pra caramba, eu falo ligeiro, o povo tá vendo que eu tô falando ligeiro, que eu tô tentando dar uma acalmada aqui, mas eu falo rápido, eu fico nervoso. Quando eu fico nervoso, eu começo a gaguejar. Então, eu acho que não vai dar certo. Pastor, será que isso vai dar certo? E eu me sentia extremamente incapaz de fazer isso, porque eu pensava, meu Deus, o povo vai sair da sua casa para vir aqui na igreja, para vir no culto, para me ouvir. E a verdade é que o povo não vem aqui para me ouvir, o povo não vem aqui para ouvir o pastor Vitor ou o pastor Ítalo, o povo vem aqui para ouvir a palavra de Deus. E quando nós estamos dependentes dessa palavra, expondo aqui as escrituras, é isso que nos faz ser capazes, porque de fato, nenhum de nós, e eu creio que você aí no seu lugar, em nome de Jesus, não se sente capaz dessa obra, porque realmente é uma obra grandiosa demais. Mas Deus nos chama, Deus nos chama para cumprir essa palavra, para cumprir essa obra, e essa responsabilidade é sua também. Então não se sinta incapaz de falar a palavra onde você está, no seu trabalho, na sua rua, no supermercado. Não se sinta inibido por não
dominar essa palavra, você tem que sim, a gente tem que sim se preparar. Eu me preparei para falar aqui hoje, eu me preparei para falar naquele culto lá que o pastor Ítalo me escalou, e as coisas deram certo, mas a gente tem que entender que nós dependemos de Deus para que a gente faça as coisas. Não é na nossa capacidade, mas é Cristo quem em nós age por meio do seu Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Seguindo para o verso 2, Davi continua esse salmo falando o seguinte: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. E aqui Davi descreve essa alma aquietada dele. A paz que Davi está descrevendo aqui não é uma paz passiva. Ele ativamente, voluntariamente, ele acalmou e tranquilizou o coração dele. Davi fala: acalmei e tranquilizei a minha alma, ou seja, eu fiz calar, eu fiz sossegar a minha alma, eu fiz sossegar o meu coração. E isso é apresentado a nós como um exercício de domínio próprio, que depois de Davi, muitos anos depois, Paulo escreve lá em Gálatas como os frutos do Espírito. E esse exercício de domínio próprio que Davi está fazendo aqui é esse ato voluntário de ordenar que o seu coração pare de alimentar esses pensamentos de grandeza e essa ansiedade por poder. Davi olha para o seu coração, ele à luz de Deus, ele vê aquilo que ele está sentindo e ele acalma o seu coração, ele aquieta a sua alma. E eu, apesar dessa pregação não ser um sermão temático, eu queria ler rapidamente 3 versos em 2 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Nem precisa projetar aí, que eu vou ler aqui rapidamente, para os irmãos entenderem que aquilo que nós devemos fazer quando nosso coração se inquieta de alguma maneira, para que a gente possa acalmar a nossa alma, tranquilizar o nosso coração. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 10, versos 3 a 5, ele fala o seguinte: olha que interessante, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aqui no verso 5 é a chave disso que eu estou falando, a chave, né? Destruímos argumentos e toda pretensão que leva contra o conhecimento de Deus. Olha só. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É esse exercício aqui que nós devemos aplicar nas nossas vidas. Quando nós estivermos com o nosso coração aquietado ou ansioso, ou de alguma maneira buscando algo que é maravilhoso demais para a gente tem que fazer isso que Davi fez, isso que Paulo descreveu em 2 Coríntios, levar cativo, ou seja, prender, amarrar, conter aquele pensamento, aquele sentimento, para torná-lo obediente a Cristo. Nosso coração ele é enganoso, e se a gente não deixar que Cristo tome conta do nosso coração, a gente vai acabar sendo enganado, sendo iludido por ele. Então, quando Paulo escreve isso, Paulo escreve para que a gente possa realmente tomar as rédeas, não que a gente tome as rédeas por nossa iniciativa, mas com a permissão de Deus, com a ajuda de Deus, com a ordem do nosso Deus, nós tomamos essas rédeas e levamos cativo todo o pensamento para tornar esse pensamento obediente a Cristo. E a gente vê que Davi fez isso na prática, quando lá em 1 Samuel, que é onde que é a passagem o livro histórico que descreve essa história de Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 24, nós vamos ver, eu inclusive estimulo os irmãos a ler esse capítulo. Davi teve a chance de matar Saul e de fato tomar o poder ali à força. Eu não vou contar a história toda, mas só para dar um spoiler, em dado momento que Saul estava perseguindo Davi estava escondido numa caverna com seus homens, e Saul estava passando por ali e entrou nessa caverna para fazer suas necessidades. E aí, quando o povo, os homens de Davi, juntamente com Davi, dentro dessa caverna, olharam e disseram: rapaz, Saul está aqui, ó. Eu imagino o povo dizendo para os homens de Davi, falando para ele: Deus entregou hoje Saul nas suas mãos, está aqui, ele está na sua frente, é só você enfiar a espada nele. E olha a oportunidade de ouro que Davi tem de entre aspas, fazer cumprir aquilo que Deus já havia dito para ele. E Davi, nesse momento, ele escolhe aquietar os seus homens, aquietar o seu coração, e eu estimulo os irmãos a lerem essa história porque é interessante. Davi, naquele momento ali, ele arranca um pedaço da vestimenta do rei Saul, e quando o rei Saul sai da caverna, Davi sai também e fala: ó, eu podia lhe matar, né? Eu tô, em outras palavras, né? Mas eu podia lhe matar, mas eu não lhe matei porque eu não quero tocar no ungido do Senhor. Então Davi ali naquele momento está mostrando um coração calmo, um coração quieto, um coração que confia no caminho do Senhor e que não está passando por cima dos desígnios de Deus para conseguir aquilo que
que a gente muitas vezes quer. Então, Davi decidiu esperar o tempo e o modo de Deus, se recusando a ajudar a providência divina através desse pecado tão horrendo que seria o assassinato. Davi confiou em Deus, porque ele sabia que o reino viria das mãos de Deus, e não do seu próprio punho, e não da sua própria força. Davi, seguindo esse verso 2, Davi compara a sua alma nesse momento a um bebê. E aqui a gente, mais uma vez, a gente se depara a uma diferença de traduções e de expressões, e nós vamos abordar essa, porque não há uma unanimidade com relação, como eu falei, à tradução literal dessa expressão. Algumas versões, que foi a que a gente usou, que é a NVI agora, fala a respeito de uma figura de um bebê recém-amamentado. E outras traduções mais clássicas falam a respeito de uma criança desmamada, e existem algumas diferenças aí que a gente vai abordar. Mas a gente vai ver agora essas duas possibilidades. Se nós adotarmos a expressão uma criança desmamada, a gente, olhando para o contexto da época, nós vamos ver que uma criança desmamada tinha por volta de 3 a 4 anos e estava nessa transição entre deixar de mamar no seio de sua mãe, deixar de se alimentar de leite materno, para comer alimento sólido. E essa fase da vida da criança, essa crise do desmame leva uma criança às fases seguintes da maturidade. Então, desmamar aqui nesse sentido significa literalmente amadurecer. Nesse cenário aqui, a criança é o ser interior de Davi, a criança é o coração de Davi, e a mãe é a sua vida pública. Davi afirma que ele foi desmamado da necessidade de notoriedade, ou seja, quando Davi fala que ele se sente como uma criança desmamada, ele está falando assim: eu não preciso mais desses holofotes, o meu coração já está amadurecendo, eu não preciso ser visto, eu não preciso dessa notoriedade, eu não desejo essa proeminência, porque eu já fui despojado dessa necessidade de ser visto, eu já fui despojado desses holofotes. Então, a minha alma é como uma criança desmamada. E o segundo ponto, se nós adotarmos o termo bebê recém-alimentado, é até mais fácil explicar, porque graças a Deus eu tenho visto isso muito ultimamente. Um bebê recém-alimentado, ele demonstra um total contentamento a respeito da sua mãe. Quando um bebê está recém-alimentado nos braços da sua mãe, ele está contente, ele não quer mais nada, ele não precisa de mais nada, ele só quer ficar ali, tranquilo, seguro, nos braços da sua mãe. E aqui, nessa figura, nós vemos 3 pontos a serem observados com essa figura de um bebê recém-amamentado. Primeiro, a total dependência. Uma criança de peito depende completamente da sua mãe para se alimentar e, consequentemente, para sobreviver. Então, essa dependência que Davi está falando a respeito da sua alma é de Deus. Ele dependia totalmente de Deus. Então, trazendo essa figura, nós vemos essa questão da dependência de Deus. O segundo ponto é que uma criança, depois de alimentada, se aquieta e dorme satisfeita nos braços de sua mãe, demonstrando uma plena satisfação. Uma criança recém-amamentada, ela está plenamente satisfeita porque tudo que ela precisa já foi lhe dado naquele momento e ela está ali descansando, o que nos leva ao terceiro ponto, que é a plena segurança. Uma criança nos braços da sua mãe se sente plenamente segura após ser alimentada, pois o colo de sua mãe é o seu mais seguro refúgio. Ela não conhece um bebê recém-alimentado, ele não conhece nenhum lugar mais seguro e mais confortável que lhe traga mais segurança do que o colo da sua mãe. E quando nós, os crentes, os filhos de Deus, estamos satisfeitos em Deus, nós não vivemos com o nosso coração inquieto, com o nosso coração inseguro ou descontente, muito pelo contrário. Nós confiamos e descansamos na segurança que nós temos nesse Deus, nessa mãe, sendo nós esse bebê, nós temos essa segurança em Deus. O fato é que, independente da tradução, se é criança desmamada ou bebê recém-alimentado, que seria essa diferença do sentido literal dessa expressão, a verdade é que nós devemos crer na soberania de Deus e descansar no cumprimento da sua vontade. Quando nós colocamos a nossa alma quieta, quando nós aquietamos o nosso coração, quando nós descansamos em Deus, nós nós depositamos essa confiança, essa segurança, essa esperança nele. E é isso que Davi está falando. Quando nossa alegria está no Senhor, nós não buscamos acrescentar outras coisas à nossa vida que nos tragam ansiedade, essa ansiedade que nos destrói de dentro para fora. Mas quando nós, por vezes, não estamos no Senhor, nós vamos querer por conta própria acrescentar essas coisas na nossa vida, e tudo isso vai nos levar a um estado constante de agitação, dessa busca desenfreada por status, por ser visto, por ser observado pelas pessoas, e consequentemente um sofrimento
constante. Depois dessa experiência que Davi descreve no verso 2, Davi entra no verso 3 e final desse Salmo 131, e aqui a gente já vai começando a caminhar para o final do nosso sermão. Davi fala o seguinte no verso 3: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Davi aqui passa a sua experiência pessoal, passa de uma experiência pessoal que ele teve para uma exortação geral ao povo de Israel. Davi, ele quer que o povo viva exatamente essa experiência que ele está vivendo aqui. Essa experiência de por vezes estar sendo caluniado, mas acalmar a sua alma, colocar o seu coração diante de Deus e descansar nele. Essa experiência é uma experiência ímpar que Davi está vivendo, e ele não acha suficiente apenas ele viver, e ele declara para todo o povo, ele expressa para todo o povo, para que eles também vivam essa experiência, dizendo: põe a sua esperança no Senhor, Israel. Põe a sua esperança no Senhor, confie no Senhor agora e para sempre, porque é esse Senhor que nos dá segurança. É esse Senhor que, é nesse Deus que nós somos plenamente satisfeitos. É nesse Deus que nós temos toda a provisão e nele que nós podemos descansar. Ele convida todo o povo a encontrar essa mesma satisfação que ele descobriu no secreto da oração. Essa luz divina que iluminou o seu coração e que o fez enxergar todas essas coisas, ele quer que o povo viva essa experiência também. Deposite essa esperança, essa certeza no Senhor. Essa esperança não é um sentimento vago. De outras vezes a gente já falou isso aqui. Não é uma esperança de que talvez aconteça. Ah, não, tenho esperança que isso aqui vai acontecer, mas é uma possibilidade. Não, essa esperança que nós depositamos no Senhor é uma certeza que é baseada no caráter imutável do nosso Deus, que é quem conduz a nossa vida. A nossa confiança no Senhor deve se basear nessa certeza, na certeza de quem Deus é, na certeza das suas promessas. E quais são as promessas de Deus? As promessas de Deus é que a gente tenha prestígio aqui nessa terra, para que a gente tenha glamour, para que a gente tenha status? Não, a promessa dele é que ele estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Nós vamos passar por aflições, isso aí é uma certeza. Se você não está passando por aflição, tem alguma coisa, ou você não está entendendo as coisas direito aí, não sei. Mas a nossa vida é uma vida que caminha no meio das aflições, mas que no meio dessas aflições nós temos paz, porque Deus está conosco, Deus está nos conduzindo no meio dessas aflições, e essa é a promessa dele. Ele estará conosco todos os dias, e no fim ele nos redimirá completamente para viver uma vida eterna com ele. No fim da nossa vida, no fim dessa peregrinação que nós estamos atravessando, no fim dessa jornada, nós vamos ser redimidos, e a glória é toda dele. Do começo ao fim, essa obra é dele em nós, e a glória é toda dele, é para ele. Até o dia que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, não haverá mais pranto, e ele será tudo em todos, e nós viveremos ao lado dele eternamente, plenos nesse Deus que trilhou o nosso caminho, que nos direcionou, que nos fez peregrinar por aqui, até o dia que ele nos redimirá completamente. E isso tem tudo a ver com o advento do amor. Esse Deus nos amou, esse Deus nasceu. Não existe expressão de amor maior do que o próprio Deus, Filho, se subjugar, a sair da sua glória eterna, a assumir a forma de servo, a nascer de uma mulher, na forma de criatura, como eu e você. E isso tem tudo a ver, como eu falei, com esse amor, esse perdão que só pode ser consumado nessa obra de Cristo, nessa obra desse menino que nasceu, que chegou, que veio a esse mundo, que pagou pelos nossos pecados e prometeu estar conosco todos os dias, para todo sempre. E é depositando a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus amoroso, que nós somos transformados de dentro para fora. A nossa vida é transformada de dentro para fora quando nós depositamos a nossa esperança e a nossa confiança nesse Deus. Todas as nossas dúvidas, todas as nossas inquietações, todas as nossas ansiedades, elas são transformadas em paz, em tranquilidade, em segurança, em amor, porque Deus, ele é a nossa segurança. Esse Deus, ele é quem transforma esse nosso coração inquieto num coração calmo, e a glória é toda dele. Eu queria que os irmãos ficassem de pé nesse momento, para a gente seguir para o fim do nosso sermão. Como eu falei no começo, meus irmãos, nós estamos, sim, seguindo rumo à Nova Jerusalém. Nós estamos em uma peregrinação também. Assim como os antigos peregrinos, como o povo de Israel lá atrás, cantava no caminho de Jerusalém, nós também cantamos enquanto caminhamos por aqui rumo à glória eterna, rumo à glória de Deus. O Salmo 131,
ele deve ser a trilha sonora dessa nossa jornada, através dessas dificuldades no caminho, através dessas dificuldades, dessa jornada tão dolorosa que é caminhar por esse mundo, que é viver no meio dessas aflições, mas como eu falei, tendo a segurança em Deus, tendo a certeza que Ele está permeando o nosso coração, vivendo essa jornada, nós vivendo essa jornada através dessas dificuldades. E nós devemos sim cantar esse salmo, e esse salmo deve ser a trilha sonora na nossa jornada. A meta final é o descanso eterno nos braços do Pai, onde toda inquietação cessará para sempre. Onde, como eu falei, Ele enxugará todas as lágrimas e o nosso coração não vai ter mais o pecado, nós seremos totalmente redimidos e vamos viver ao lado dEle para todo sempre, sendo nós plenamente satisfeitos nele, em tudo que Ele é. E o convite nesse momento é para que você, de alguma maneira, você chegou até aqui com o seu coração aflito, se você chegou até aqui com o seu coração inquieto, ansioso, que você possa depositar a sua confiança em Deus, que você possa pedir a Ele que ilumine o seu coração, que ilumine o seu entendimento, para que você possa enxergar com clareza aquilo que você tem vivido, para que você possa enxergar com clareza os seus passos mediante no conhecimento dEle, que você possa acalmar o seu coração e ter essa satisfação, essa segurança nesse Deus que tem trilhado o nosso caminho. Se você de alguma maneira chegou aqui, de alguma forma, almejando coisas grandiosas demais, se você acha que o seu coração, de alguma maneira, tem um orgulho, que você deseja, de alguma forma, essas coisas maravilhosas demais para você, peça que Deus, Ele transforme o seu coração, transforme o seu caráter, que Ele ilumine o seu coração e mude a sua forma de pensar, porque nós só podemos ser transformados baseados nessa palavra de vida transformadora do Evangelho. Deixe ser abraçado por esse Jesus que nasceu, que padeceu pelos nossos pecados, que morreu por nós, que entregou até a última gota do seu sangue para pagar um preço que nós não poderíamos pagar. Se deixe ser abraçado por esse Deus e despoje sobre Ele esse peso que a gente muitas vezes insiste em carregar. Às vezes a gente está vivendo de uma forma tão pesada, onde na verdade a gente tem que se libertar desse peso, se libertar do peso do pecado e jogar sobre Cristo, que foi quem já pagou o preço do nosso pecado. O peso que existia sobre os nossos ombros não existem mais, porque Cristo levou sobre si toda a dor, toda a obra do pecado em nós foi jogada sobre Ele. Então despoje esse peso de você e jogue sobre Cristo, que é a nossa segurança, que é o nosso Redentor. Amém? Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Eu queria que os irmãos curvassem suas cabeças. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui juntos, Pai, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra, Pai. Senhor, que o nosso coração não seja um coração orgulhoso, meu Deus, que nós possamos encontrar em Ti, humildemente, Pai, um coração limpo, Pai, um coração puro, um coração que não se orgulha de nada, muito pelo contrário, que depende de Ti todos os dias de nossas vidas, meu Senhor. Que nós possamos mudar o nosso comportamento, que nós possamos mudar a nossa conduta baseado naquilo que o Senhor já fez por nós. Que nós possamos aquietar a nossa alma, acalmar o nosso coração diante de todas as dificuldades, diante de todas as ansiedades que naturalmente nós vivemos nessa vida. Que nós possamos ser como uma criança, Pai, uma criança nos braços de sua mãe. Que nós possamos encontrar segurança em Ti, Senhor Deus, descanso em Ti, porque sabemos que somente em Ti nós temos de fato essa segurança. Esse descanso, Pai, da nossa alma só pode ser vivida por nós em Ti, Senhor Deus. E que nós possamos seguir essa jornada, Pai, seguir esse caminho, seguir essa peregrinação rumo à Nova Jerusalém, tendo descanso em Ti, Senhor Deus, encontrando segurança somente no Senhor. Que o Senhor possa mudar a nossa vida, Pai, que o Senhor possa mudar o nosso coração, mudar a nossa forma de pensar, que nós possamos olhar para o nosso irmão e não nos julgar superior, muito pelo contrário, que nós possamos servir ao nosso irmão, que nós possamos amar o nosso irmão, que nós possamos glorificar o Senhor com a nossa comunhão, desde agora e para todo sempre. É isso que nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, nos direcionando, nos guiando em tudo, porque em Ti, Senhor Deus, nós depositamos a nossa esperança, em Ti, Senhor Deus, nós depositamos a nossa confiança. É isso que nós te pedimos e é isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.